Olá, seja bem-vindo ao canal Sociedade Pura. Eu sou a Lia Monteiro e esta é a rubrica Direito Simples com Lia Monteiro. Nós hoje trazemos mais um tema pertinente e atual. Você já assistiu, já leu em jornais separações de figuras internacionais que depois do fim da relação um é obrigado a pagar uma pensão milionária por conta do divórcio ou porque tem um filho? E por acaso você já conheceu, ouviu casos em Angola de pessoas que depois de se separarem, um fica fragilizado, perrapado, sem nada, e o outro não lhe paga nada? E você se pergunta, mas fora existe a obrigação de pagar uma pensão, será que não existe aqui? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o direito à prestação de alimentos ou ao pagamento de uma pensão. Vamos procurar analisar se existe na ordem jurídica angolana a obrigação dos ex-parceiros pagarem uma pensão ao outro parceiro que se encontre numa situação econômica difícil, numa situação de carência ou de fragilidade econômica. Por acaso você está a passar por essa situação? Se separou de um parceiro com condições maiores do que a sua, você está numa situação de carência e não sabe o que fazer. Você conhece um irmão, uma irmã que depois da separação se encontra numa situação de debilidade economicamente e o seu parceiro está aí a esbanjar. Então esse vídeo é para si e já agora, antes de continuarmos, gostava de convidá-lo a subscrever o nosso canal. Subscreve o nosso canal, clique na opção todas as notificações, deixa o teu like e o teu comentário. Partilha esse vídeo nas tuas redes sociais. Obrigado por continuares do outro lado. Eu preciso de fazer uma chamada de atenção. Se você vai se casar agora com alguém, lembre-se que ao se casar você adquire direitos e adquire obrigações. E uma das obrigações que se adquire é o dever de cooperação. Esse dever tem natureza pessoal, ajuda emocional. A lei impõe que o casal se deve ajudar de forma emocional para evitarem situações desagradáveis. O outro tem embaixo, você tem o dever de ajudar para levantar o seu astral. E outro dever é o dever de assistência. O dever de assistência, diferente do dever de cooperação, que é eminentemente pessoal, tem natureza estritamente econômica. Ou seja, o casal deve, de forma mútua, tratar da parte econômica da família. Pagar a casa, pagar a energia, pagar o estudo das crianças se existirem filhos e outras despesas que existam ou possam vir a existir. Ou seja, quando você se casa com alguém ou reconhece legalmente a união de facto, mesmo as uniões não reconhecidas, o casal deve tratar então de forma equilibrada, de forma conjunta da parte econômica para garantir que as necessidades vitais da família e de modo pessoal das pessoas sejam satisfeitas. Além da questão inicial, de facto existe na ordem jurídica angolana uma norma no Código da Família que impõe o dever do pagamento de uma pensão mesmo depois do fim da relação, quer se trate de um casamento ou de uma união de facto. Esse dever do pagamento da pensão mesmo depois do fim da relação é fruto do princípio da solidariedade familiar, ou seja, o dever de assistência e de cooperação que se impunha durante a relação não cessa com o fim da relação. O ex-parceiro que se encontra numa situação estável tem a obrigação de pagar uma pensão ao parceiro que se encontrar numa situação de dificuldade financeira. O nosso Código da Família trata essa pensão que é paga depois do fim da relação para as pessoas que se encontrem numa situação de dificuldade econômica de alimentos. Não se deve entender por alimentos apenas o fungi, a quizaca, o catato ou o macaiabo, mas se engloba nos alimentos tudo aquilo que for necessário para a satisfação ou para o sustento do parceiro na situação de carência, englobando nos alimentos a habitação ou uma casa, o pagamento de uma renda, por exemplo, despesas com a saúde, caso ele fique doente, se pagar a receita para o seu tratamento, né, para a compra dos medicamentos, despesas com vestuários, entre outras questões que sejam necessárias para a satisfação das necessidades vitais do ex-parceiro. Você deve estar a pensar, mas o meu ex-parceiro tem bué de chapá, tem muito dinheiro, lombongo, mano. Quanto será que ele vai me pagar? Deixa eu ver, 1 milhão e tal? Tenha em consideração que
essa pensão ou essa prestação de alimentos será a medida das reais necessidades da pessoa carecida. Será a medida das tuas reais necessidades e não para caprichozinhos. Ou seja, a prestação de alimentos deverá ser proporcional às necessidades e mais, deve ter sempre em conta as reais possibilidades do parceiro. Não se deve exigir uma pensão ou uma prestação de alimentos superior à possibilidade daquele que vai pagar essa prestação de alimentos. E certamente você deve estar perguntando, mas não é justo que a pessoa, por exemplo, me deixe, vai tentar sua vida sei lá onde, depois se encontra numa situação econômica difícil, depois de um mês ou sei lá quanto tempo, e vai no tribunal e diz, olha, e o tribunal me diz, você tem que ser obrigado a pagar, isso não é justo. E realmente isso não é justo. Por isso é que o Código da Família determinou que caso o parceiro que careça dos alimentos seja o causador da separação, então deixa de ter direito a esses alimentos, mesmo que ele se encontre numa situação difícil à partida. E uma nota que eu queria realçar é que a prestação de alimentos ou pagamento de uma pensão não é destinado apenas para as mulheres. Se você, homem, estava numa situação fragilizada, sem emprego, a mulher te abandonou e você não está conseguindo, você está numa situação econômica realmente difícil, você também tem direito a essa prestação de alimentos. Você também tem direito que a tua ex-mulher pague por essa prestação para que satisfaça as tuas necessidades consideradas vitais. Pague a tua casa, pague a comida, vestuário ou despesas que você tenha com a tua saúde. Então não sinta vergonha, não use machismo nessa hora. E lembre-se, ela não estará a te fazer um favor, estará apenas a cumprir uma obrigação a que se vinculou quando decidiu ser tua mulher, tua esposa. Por isso, está a pensar em se casar? Procure um especialista, pague por uma consultoria assim baratinha, rápida, para entender quais são as consequências jurídicas do casamento, porque não é só a parte do amor, tem muitas questões envolvidas e entender isso é muito, muito, muito importante. E outra questão que você deve estar a pensar, mas quanto tempo eu vou pagar essa pensão? Mas ela já arranjou marido, ela até já se casou, tentou me matar, ela está a me difamar, está a me caluniar, eu sou obrigada mesmo a pagar. Olha, a nossa lei, o nosso Código da Família, felizmente pensou nesse aspecto. E primeiro a pensão, a obrigação de pagar essa pensão dura apenas enquanto demorar a situação de carência. Caso a pessoa ultrapasse essa situação, você deixa de estar obrigado a pagar a pensão. Coloca na tua cabeça, caso o ex-parceiro tentar te matar, contrair um novo casamento, reconhecer uma outra união de facto, estar aí a te fofocar, a tentar contra a tua honra, te difamar ou te caluniar, você deixa de estar obrigado a pagar essa pensão, a pagar a prestar os alimentos. E claro, você deve igualmente junto de um tribunal apresentar as respectivas provas para que cesse ou para que termine o dever de tu pagares os alimentos. E agora, se você se encontra numa situação de carência, vai junto de um tribunal civil da tua área de residência, junto da secretaria, e pergunte qual é o requerimento para eu pedir uma prestação de alimentos. Se você não tiver porque esse processo certamente pode não exigir advogado, mas caso exija advogado, a secretaria ou o Estado angolano ainda é obrigado a te reconhecer um advogado. Pergunta, qual é o requerimento caso precise de advogado que eu devo preencher para que o Estado me conceda um advogado? Não sinta vergonha, vai lá, pergunte, faça o requerimento, intente ação para que o teu ex-parceiro pague a pensão. Não é um favor, é uma obrigação que ele estará a cumprir. Corra atrás do seu direito, não caia naquela de, olha, a justiça não funciona. Se tu não correres atrás da justiça, ela nunca vai funcionar. E para concluir, lembre-se que o Estado angolano reconhece o direito a alimentos ou a obrigação de prestação de alimentos entre ex-parceiros. Aqueles que se encontrarem numa situação de carência devem intentar uma ação em tribunal para que lhes seja paga uma pensão. E essa pensão de alimentos, entende-se por alimentos tudo aquilo que é necessário para o sustento do parceiro que se encontra na situação de dificuldade econômica. Despesas com vestuários, despesas
médicas, entre outras, porque eu entendo que essa norma seja meramente exemplificativa e não taxativa. Por outro lado, a obrigação de prestação de alimentos termina quando o parceiro contrai um novo casamento, uma nova união de facto, quando atenta contra a honra ou tenta matar o ex-parceiro. Essas são causas para o fim dessa obrigação. E caso o ex-parceiro que careça dos alimentos seja o causador do fim da relação, deixa de se impor ao outro a obrigação do pagamento dessa pensão. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deixa a tua opinião nos comentários, partilha esse vídeo nas tuas redes sociais e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Subscreve o nosso canal, clique na opção todas as notificações, deixa o teu like e o teu comentário. Partilha esse vídeo nas tuas redes sociais.